Olá, tudo bom com vocês? Gente, estou fazendo esse vídeo para expressar um pouquinho da minha indignação com o nosso querido poder público. No caso, eu me refiro ao municipal, tá? Mas eu acredito que isso deve acontecer em tudo quanto é canto do país. Aqui na minha cidade, para quem não sabe, é São José do Rio Preto, funciona assim. Eu já vi isso acontecer também nas rodovias, mas eu vou falar um pouquinho daqui. Eles aí, por exemplo, tem um buraco na rua, vamos supor, um pedaço da rua desmorona. Eles vão consertar aquele buraco, consertar aquele encanamento que está entupido, que está vazando, vão consertar qualquer coisa que está fora do comum. Eles interditam, por exemplo, uma avenida inteira, entendeu? Enche de máquina, enche de uma série de coisas, atrapalham o trânsito local. Entendeu? Por tipo assim, dias, semanas, meses, se descuidar o ano inteiro, tá? E você não tem condições de passar ali, ou você não tem condições de usar as ruas do lado, ou você leva meia hora num trajeto que não duraria 2 minutos, certo? Porque eles são incapazes de se programarem e fazerem, por exemplo, meia rua primeiro, depois outra metade, ou fazerem, por exemplo, um quarteirão, termina um, faz o outro, termina o outro, faz o outro. Não. Aí eles consertam, seja lá o que for, tipo um encanamento ou o quê. Aí deixa o asfalto todo irregular e cheio de buracos. Por meses, anos, normalmente se arruma antes da outra eleição. Tá? Então, às vezes, fica 4 anos, o asfalto todo esburacado depois desse conserto, relaxado, para eu não falar o português correto, né? É bom a gente não usar o termo correto, tá? E aí conserta não muito bem próximo da próxima eleição. Eu penso o seguinte, é uma má administração, um gasto do dinheiro público, uma falta de consideração com os cidadãos e com as pessoas que precisam passar naqueles lugares. Como eu vejo espalhado pela cidade inteira, então é uma falta de consideração com todo mundo, né? Parece que o serviço público, no caso o poder público, trabalha contra os cidadãos e não a favor. Então parece que trabalha para dificultar o dia a dia de cada um e não a favor. E aí eu pergunto, até quando nós vamos tolerar esse tipo de situação, tá? Penso que deveria ser imprescindível, vamos supor, para um prefeito, uma formação em administração de empresas. Porque o que é a prefeitura, o que é uma cidade, se não assemelha-se a uma empresa? Então, no mínimo, tinha que ser assim, ter um currículo muito bom, mas muito bom, sabe? Uma administração de empresas, um MBA nessa área, um jeito de gestão de recursos, gestão de pessoas, organização, logística. Tinha que ter assim, um currículo amplo em todas essas áreas e depois só as pessoas que tivessem essa qualificação, tá? Então, por exemplo, se a gente tem 10 candidatos, não, deveria ter sim 200 com essa qualificação. Depois que a gente tivesse todos com essa qualificação, aí sim faria-se uma eleição para escolher o melhor. Infelizmente, a gente ainda tem a política da troca. As pessoas vendem seus votos por uma cesta básica, vendem seus votos por um cabide de emprego, vendem seus votos por uma possibilidade do filho ter um desconto numa faculdade, vendem seus votos pela possibilidade do outro ali ter um subemprego relacionado ao cargo público. Infelizmente, isso ainda acontece direto em diversos cantos do país. A gente espera, a gente ora, a gente pede, a gente roga que isso esteja mudando, que as pessoas estejam tendo um mínimo de noção e consciência política. Porque parece que ninguém enxerga o caos que fica na cidade depois que passa essas pessoas abençoadas, para a gente também não falar o português claro, pelo poder. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu falo que a gente tem a Destroeste, porque não não vai construir, vai destruir. Porque se reformasse, se tirasse o problema e ficasse lindo, perfeito, por exemplo, para você andar, para você passar com o carro, para você passar com o ônibus, certo? Se ficasse tudo organizadinho, mas não. Passa-se
faz uma reforma, um conserto que a gente não sabe se fez ou não, ou uma troca de alguma coisa quebrada que você também não sabe se fez ou não, certo? E aí fica tudo destruído, não se sabe até quando. Eu, sinceramente, isso é o tipo de coisa que me indigna, tá? Aí vocês vão falar assim pra mim, você precisa tomar os canais adequados. Então eu vou falar, uma forma de deixar isso adequado é a gente começar a popularizar situações assim. Tá? E a gente começar a contar para todo mundo o que acontece, certo? Mais um detalhe, perto de onde eu moro, acho que a semana passada ou na outra, eles interditaram uma avenida, um cruzamento de avenida e 2 ruas por 3 dias. 3 dias. Para não fazer nada, tá? Porque no 3º dia começaram a trazer as máquinas e as coisas que supostamente iam mexer ali. Então, os 2 dias primeiro, simplesmente interditaram para ninguém poder passar. Aí eu pergunto, será que isso está servindo a algum comércio por onde a rua foi desviada? Para todo mundo ser obrigado a passar por ali, conhecer aquele comércio, aquela clínica ou qualquer coisa do gênero? Porque não tem explicação fazer uma coisa dessas. Só se estiver servindo para alguém, né? Aliás, a quem serve essa situação toda? A quem serve essa má administração dos recursos públicos? A quem serve essa má administração do tempo dos cidadãos? A quem serve essa destruição dos asfaltos que é feita e que não é consertado nunca? A quem serve tudo isso? Cabe para a gente pensar, né? E quem sabe ter um mínimo de consciência nas eleições, tá? Quem sabe? Certo. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, a gente não tem candidato adequado. Então a gente vota no menos ruim ou no que fez uma propaganda melhor, né? Muitas vezes a gente fala isso. Mas precisamos começar a procurar gente boa para ver se a gente consegue colocar alguma pessoa boa, tá? Não vou entrar no mérito de outras instâncias, eu tô falando municipal, porque qualquer um que acompanha meu Facebook sabe o que eu penso das outras esferas, né? Mas municipal a coisa tá difícil, gente, tá? Um beijo grande e vamos orar, pedir a Deus iluminação para ver se a gente encontra pessoas melhores e mais capacitadas e qualificadas para realmente pensar no próximo. Um beijo.